Pronto. Turma, aqui é o seguinte, né? Como eu disse para vocês, esse aqui é um materialzinho que eu trouxe a partir de 2 textos de aluno. E eu vou fazer com vocês aqui a análise desses 2 textos, levando em consideração o que se quer na dissertação escolar para o Enem. Levando em consideração o que a gente trabalhou as 5 competências, tá certo? Vou considerar os principais pontos ou os pontos mais relevantes na construção desses textos e também o que se exige na redação para o Enem, tá bom? Então é isso que eu vou analisar aqui com vocês, tá? Então, o primeiro texto foi sobre um dos últimos temas, que foi sobre arte, cultura e patrimônio cultural como provedores de cidadania no Brasil, tá bom? Arte, cultura e patrimônio cultural como provedores de cidadania no Brasil, tá? Então, vamos ver aqui a introdução desse aluno. Ora, o aluno deveria dissertar basicamente sobre o seguinte, esses 3 tópicos aqui, ó, esses 3 tópicos para entender esse último tema. Arte, cultura e os patrimônios culturais como responsáveis por promover cidadania, amor à pátria, respeito à pátria, digamos assim, memória cultural, memória artística. Então, ser um cidadão com digamos assim, com um passado artístico e cultural. Por exemplo, você saber qual foi a influência do modernismo na história da literatura brasileira, na história da cultura brasileira atualmente. Você saber qual foi a importância do romantismo, de que forma isso trouxe essa noção de cultura, de arte na literatura e como isso transformou a cidadania no país, transformou a opinião do cidadão no país em relação à questão do próprio país. É saber como o modernismo, tá certo? O modernismo primeira fase, segunda fase e a literatura contemporânea. De que forma isso trouxe, digamos assim, reflexões acerca da questão artística, questão cultural e transformou as pessoas quanto à sua questão, quanto à cidadania em si, especificamente, tá? Quanto à questão de ser um cidadão, vamos dizer assim. Então, vou ver aqui essa introdução, tá bom? Aqui só finalizando. Então, esses 3 causas para a cidadania no Brasil, ou seja, promover, como eu coloquei, né, como promover a cidadania no Brasil, tá? Promover a cidadania no Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Introdução. Introdução do aluno. Acompanhe comigo, beleza? Introduçãozinha, ó. A Semana de Arte Moderna já começou bem. Gostei. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorre no Teatro Municipal de São Paulo. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesia, exposição de obras, influenciando o surgimento de um movimento modernista no Brasil. Análogo a isso, a realidade é bem diferente desta época, por muitas pessoas se não possuírem uma cidadania baseada na arte, cultura ou patrimônio cultural. Dessa forma, isso acontece por dificuldades para a plena valorização da arte, da cultura e do patrimônio na sociedade brasileira, além de escolas e universidades muito conteudistas. Tá bom? Então, vamos ver aqui algumas observações que eu fiz nessa introdução. Você tem um jogo de informações, você tem uma tentativa de organização entre informações, tema e tese, mas, assim, em algumas passagens, a gente vê aqui alguns descuidos que requerem um pouco de atenção na construção. Eu acredito, assim, é um bom parágrafo, ele poderia, digamos assim, ser melhor estruturado. Ele tem muita informação. Para evitar esse descuido, para evitar esses riscos de se perder na construção sintática, eu acho que poderia ser um pouco mais enxuto. Tá? Tem muita informação nesse parágrafo. Não que seja ruim, mas assim, para evitar até se perder na construção do parágrafo, nas relações sintáticas do parágrafo e nas relações entre os períodos. Eu fiz uma tentativa de reconstrução dessa introdução. Olha como ela ficou. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorreu, passado, como o Ítalo apontou, no Teatro Municipal de São Paulo. Pronto, eu encerro bem aqui o período. O evento
tá? Essa manifestação artística, eu encerro e começo outro. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesia, exposição de obras, influenciando o surgimento do movimento modernista no Brasil. Pronto, encerro bem aqui uma nova reflexão. Ó, lá eu tenho análogo, não é isso? Ó, análogo a isso. Mas o que vem depois é diferente desta época. Então, é uma oposição. Então, ó, não é análogo. Diferente da realidade cultural dessa ou daquela época, como você queira fazer, tanto faz, daquela época, porque remete bastante ao passado, você remete de fato a uma coesão. Como é que eu chamo, meu Deus? A coesão espacial. Você se refere ao tempo em que aconteceu mesmo, então você pode usar diferente da realidade cultural daquela época, tá bom? Ou então, dessa época, referência não necessariamente. Pode ser maiúscula ou minúscula, não tem problema nenhum, tá bom? Então, hoje, muitas pessoas não valorizam aspectos artísticos e culturais, o que influencia diretamente na formação cidadã e na valorização do patrimônio cultural do país. Turma, eu mudei isso aqui todinho. Olha como ficou mais rápido, como ficou mais conciso, ficou mais enxuto, tá bom? Como ficou bem mais enxuto. Tá vendo aí, ó? Então, eu mudei aqui, dividi em 2 períodos, mudei aqui o operador argumentativo, que lá no texto inicial tinha análogo a essa realidade, fazendo uma comparação, quando na realidade não é uma comparação, é uma oposição de realidades. Por isso que eu coloquei, diferente da realidade cultural daquela época, hoje, muitas pessoas não valorizam aspectos artísticos e culturais, o que influencia diretamente na formação cidadã e na valorização do patrimônio cultural do país. Pronto. Então, eu já apresentei aí o tema. Olha a tese. Esse cenário de desvalorização, tá certo? Esse cenário de desvalorização, ó, desvalorização cultural, eu estou retomando isso aqui, ó, não estou retomando à toa, tá certo? Não valorizam aspectos artísticos e culturais. Então, eu coloco na retomada, ó, esse cenário de desvalorização cultural e artística ganha força. Olha só a mudança na construção da tese. Olha como foi que eu construí a tese aqui, ó. Ganha força entre famílias mais carentes, geralmente mais distantes de manifestações culturais. Primeira parte da tese. Olha a construção dessa tese, galera. Além disso, a presença de um ensino de escolas e universidades predominantemente conteudista e distancia a sociedade da importância de preservação patrimonial cultural do país. Pronto. Olha só o que eu fiz aqui com a tese do aluno, tá bom? Eu queria que vocês analisassem primeiro comigo as mudanças, depois a gente vê a questão das notas. Não se preocupem com nota agora, por favor, se preocupem com a reconstrução do texto, tá bom? Porque senão eu vou só analisar os erros e dou as notas, e aí vocês vão deixar de lado a correção. Preocupem-se bem aí rapidinho, por gentileza, com as correções. Inclusive, eu sugiro que vocês peguem essa correção aqui e façam essa correção no material de vocês. Se quiserem, eu dou um tempinho. Vocês querem fazer essa correção? Se quiserem, eu dou um tempinho para vocês, tá bom? Ou eu posso passar? Anotem aí rapidinho as correções que eu fiz, turma. Isso é importante para vocês. Tira foto, ó. Tira foto aí no celular, cara. Tira foto aí, entendeu? Tira foto. Pronto, dá para tirar foto aí. Tiraram foto? Guardaram? Nelson, meu querido amigo, como é que você está? Está bem? Pronto. Então, viram aí que eu fiz a reconstrução da introdução, não é isso? Vamos ver agora o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Primeiro parágrafozinho de desenvolvimento. Vamos ver o que foi que eu fiz, ok? Nesse contexto, aqui é a escrita do aluno. Nesse contexto, a dificuldade para a plena valorização da arte, da cultura e do patrimônio na sociedade brasileira, como família mais pobre, muitas vezes não desenvolvem hábitos relacionados à valorização da arte, da cultura dita hegemônicas. Eu não sei o que quer dizer cultura dita hegemônica, eu não sei quem é, por exemplo, o sujeito desse verbo, tá certo? Não desenvolvem hábitos, tá bom? Só um minutinho aqui, turma.
Boa, estão jogando no grupo. Perfeito. Pronto, eu não vou mais responder aqui não, porque estou gravando a aula. Tá bom? Então, não desenvolve. Então, nesse primeiro período, está assim meio confuso. Mais uma vez, eu sugiro que os períodos sejam mais enxutos, mais concisos, mais diretos, porque assim você trabalha melhor o desenvolvimento deles. Tá bem? Então, vamos ver aqui, ó. Por causa, ó, aqui eu encerrei, né? Pausa, pronto. Vou começar um novo período. Por causa da baixa escolaridade ou a ausência de condições financeiras ou geográficas para o acesso, gerando uma realização dessas manifestações. Esse período está com a construção sintática comprometida. Não existe uma linearidade sintática, início, meio e fim desse período. Para exemplificar, observa-se, aqui seria observam-se. Observam-se as obras de arte e periferia são diferentes. Aqui eu tenho uma construção sintática comprometida, mas vamos lá. De artistas renomados com formação acadêmica superior, mostrando que suas classes altas têm, teria que ter acento circunflexo, sujeito está, digamos assim, no plural, as classes altas têm acesso a obras artísticas que nos levam a uma cidadania legítima. Opa, o que seria cidadania legítima? O que é cultura hegemônica e o que é uma cidadania legítima? São duas expressões que, de certa forma, completam a argumentação, porque não dá para entender o que o aluno quer dizer com cultura dita hegemônica, nem cidadania legítima. Será que cidadania legítima é apenas aquela que tem acesso a uma cultura, digamos, de elite? Vamos ter calma, né? Tá bom? Então, eu fiz o seguinte, ó, eu tentei fazer uma reconstrução desse parágrafo e fiz isso aqui, ó, tá? Nesse contexto, como muitas famílias carentes socioculturalmente não desenvolvem plenamente hábitos culturais, dificulta-se o entendimento amplo social de valores artísticos culturais e, consequentemente, de valorização patrimonial como referência de valores agregados de uma sociedade. Agora, aqui sim, nota que existe uma organização. Ó, preste atenção na organização agora das ideias. Olha só isso aqui. Ó. Nesse contexto, como muitas famílias carentes socioculturalmente não desenvolvem plenamente, para não generalizar, ó, hábitos culturais, causa, consequência, dificulta-se o entendimento amplo social de valores artísticos culturais e, consequentemente, de valorização patrimonial como referência de valores agregados de uma sociedade. Olha como ficou mais organizado agora. Causa, consequências. Causa, a situação dessas famílias carentes que não desenvolvem plenamente valores artísticos culturais, porque de alguma maneira hábitos culturais, que querendo ou não desenvolvem de alguma maneira, pode não desenvolver plenamente, mas desenvolvem. Como consequência de não desenvolver plenamente, dificulta-se um entendimento amplo social de valores artísticos e culturais, do que são manifestações artísticas sem preconceito. Ah, não, isso aí não faz parte do meu contexto social, então eu não aceito isso aí. Tá certo? Ah, eu não gosto de funk, ah, eu não gosto de reggae, ah, eu não gosto de Anitta. Estava demorando. Eu não gosto de Ludmilla, né? Ah, eu não gosto de Wesley Safadão. Então, assim, fica restrito, né? Tá certo? Fica meio restrito, tá bom? Foi mal, galera. Mas eu só falei de Anitta, né? E te liguei, você tá ocupadinho. Não é ela que canta? Sei lá. Não, não. Te liguei. Contatinho. O professor também é cultura. Pronto. Continuando, ó. Continuando. Esse contexto, justificativa para esse argumento. Esse contexto evidencia-se na baixa escolaridade ou na ausência de condições financeiras para o acesso à cultura, gerando uma elitização dessas manifestações. Turma, aqui eu aproveitei o argumento do aluno, tá? Esse contexto é evidente devido à baixa escolaridade, tá certo? Ou à ausência de condições financeiras, ou um ou outro, não é só um, para o acesso à cultura. Poderia ter colocado, em vez de acesso à cultura, turma, poderia ter colocado acesso a manifestações artísticas.
ficaria mais abrangente ainda. Ó. Depois da reescrita, você olha com outros olhos, você tem uma nova sugestão de reescrita, gerando, assim, uma elitização dessas manifestações. Como prova, para exemplificar, é uma prova, o exemplo é uma prova. Para exemplificar, observa-se que as obras de arte de periferia são diferentes de artistas renomados com formação acadêmica superior, mostrando que as classes altas têm acesso a obras artísticas que nos levam a uma cidadania legítima. Eu aproveitei esse argumento do aluno, mas eu não concordo com esse argumento. Tá? Porque aqui, turma, olha só, eu deixei exatamente para vocês perceberem o seguinte: levam a uma cidadania legítima. Essa passagem aqui, o corretor pode entender como sendo o que, hein, turma, na redação? Isso aí pode caracterizar o que na redação dele, hein? Dizer que as classes altas têm acesso a obras artísticas que nos levam a uma cidadania legítima. Isso pode caracterizar o que no texto? Me digam, me vê se vocês estão por dentro. Me digam bem aí, sutilmente o que isso pode caracterizar. Ou seja, se caracteriza preconceito, olha aí o que é que caracteriza no texto. Acabei de colocar aí para vocês. Desrespeito aos direitos humanos. Exatamente, Nelson, exatamente, Thalita. Viu aí como, com uma sutileza, você, sem querer, você pode ferir os direitos humanos? Você está podendo dizer o seguinte, ó, as obras de arte de periferia são diferentes de artistas renomados com formação acadêmica superior, mostrando que as classes altas têm acesso a obras artísticas que levam a uma cidadania legítima. Quer dizer que o funk não leva a uma cidadania legítima. Tá certo? Quer dizer que a música de periferia não leva a uma cidadania legítima. Onde foi que surgiu o jazz? Tá certo? O jazz é uma música que predominantemente ela surgiu exatamente entre os negros na América do Norte. Tá certo? Quer dizer que aquilo ali não é legítimo. O samba, muito bem, Pedro, será que não é legítimo? O hip hop não é legítimo? São perfeitamente legítimos. Pois é, então, como às vezes você percebe, não tem muito cuidado com essas sutilezas. Não, você perde em alguns aspectos, tá bom? Perde em alguns aspectos. Ora, o tango é periférico e é perfeito. Quem é que não quer assistir quem é que quer assistir uma dança? Quem não quer assistir lá no Puerto Madeiro, na Argentina, a uma manifestação artística dessa, a uma dança de tango, tá? Na casa de tango lá famosa, eu acho que é. Ah, não lembro não. Sei que é no Puerto Madeiro. Capoeira, o bolero, ou seja, assim, o aluno não teve a intenção, mas ele construiu de tal forma que leva o corretor a querer penalizá-lo por conta disso, tá certo? A querer penalizá-lo por conta disso. Para quem perguntou, quando o aluno fere os direitos humanos, ele perde na competência 5, 200 pontos, tá bom? Ele perde 200 pontos na competência 5, tá bom? Não, não zera o texto. Não, não zera. Antigamente zerava. Antigamente, desrespeito aos direitos humanos, zerava o texto. Hoje, o aluno perde 200 pontos, tá bom? Mas não zera mais. Tudo bem? Não zera mais. Agora, por conta disso, vocês vão desrespeitar, né? Entendeu? E fazer igual um amigo meu. Rapaz, eu conversando com um amigo meu essa semana. Aí a gente estava falando sobre... Me perdoe o que eu vou dizer aqui, tá certo? Aí, simplesmente, eu falando, rapaz, tu soube aí que surgiu uma nova cepa do vírus H1N1. Eles, não. Aí ele, o que é cepa? Eu digo, rapaz, cepa é uma nova estrutura do vírus H1N1, da gripe suína, tá certo? Ela surgiu novamente. Não, escute, Ana Maria. Aí eu disse, ela surgiu novamente entre porcos e tem um alto poder de contaminação entre humanos. Ele disse, foi mesmo? Eu disse, foi. Roger, surgiu onde isso? Eu disse, na China. Aí ele olhou para mim, rapaz, Roger, é sério. Sabe o que, é que deveria fazer para resolver isso tudo, para acabar com essas coisas? Tudinho de quê? Pegar uma bomba atômica e jogar sobre a China. Eu digo, cara, isso é desrespeito aos direitos humanos. Tu vai perder 200 pontos. Ele não quer nem saber. Eu digo, não, cara, que é isso? Entendeu? Não, aí eu tinha que zerar a redação dele, que era para ele deixar de coisa. Eu vou até ter que editar essa parte bem aqui da aula, né? Poxa. Simplesmente ele disse isso. Eu digo, não, bicho, tu é doido, cara. Que é isso? Isso é preconceito com os porcos e com os chineses também. Tá bom?
Meninos, deu para entender essa última passagem aí, né? Ó, essa passagemzinha aqui, porque que de repente o aluno pode perder 200 pontos, né? Ó, o Moacir, fica na turbinha aí, por favor, viu? Não fala um negócio desse, não. Tiraram foto aí das observações? Vou até fazer um comentário aqui, tá bom para vocês, ó. Pronto. Juliana, é interessante isso aí, realmente. Eu tive uma vez, vou fazer um comentário aqui rapidamente. Eu fiz uma vez uma viagem, eu fui à China, eu fui até Xangai. Então lá eu fui visitar exatamente a parte mais antiga culturalmente, quando se fala, né? Turminha, aí a gente foi lá para uma praça, né? Não, com certeza. Agora deixa eu te falar bem aqui, ó. Aí eu fui a uma praça tipo assim com vários self-services, tá certo? Lá no centro de Xangai, na parte antiga, não era na parte moderna, né? Agora, turminha, é sério. Lá eu vi enguia empanada, vi umas outras coisas lá assim que realmente, turma, culturalmente, embora você diga que vá preparado, mas é diferente. Onde é que eu vou ver enguia empanada aqui? Onde é que eu vou ver escorpião frito aqui? Tá certo? Não vou. E eu não vou comer. Pode comer o que você quiser. Pode comer seu gafanhoto, pode comer seu miolo de não sei o quê, miolo de gomo. Pois é, uma questão cultural, né? Acham estranho a gente comer bode, e lá é estranho para mim eles comerem gafanhoto, eles comerem enguia, empanada e outras coisas lá que ficam pulando enquanto está assando. Eu não vou comer isso, rapaz. É uma questão cultural. Agora a gente fala assim, é cultural. Ah, e esses problemas, de um modo geral, vêm da China, né? Só que vocês vão pesquisar bem aí na história, por gentileza, vocês vão pesquisar bem aí na história e vão ver o que foi que a Europa, tá certo? A Europa antiga fez com a China, tá certo? Ela quase que dizimou a China, colocando a China para o relento mesmo, entendeu? Então, se esses costumes que de repente batem de frente com os nossos costumes hoje ainda existem, não é porque eles queiram ser daquela forma, não é porque as condições lá de mais ou menos 200 milhões de habitantes, de 1,4 bilhão de chineses que estão abaixo da linha da pobreza e têm esses costumes que, digamos, vão contra os nossos, não. Vocês têm que ver exatamente o que foi que aconteceu em séculos passados, o que foi que a Europa fez com a China para, de repente, eles terem hoje esses comportamentos ainda vigentes e a gente chama de cultural, entendeu? Pronto, vamos para o próximo argumento? Ô, mas girina é besteira. Ei, mas a gente aqui come preá, a gente come gia, entendeu? Besteira. Cru. Oxe. Tem gente que come ostra aqui e ostra é cru. E aí qual é o problema? Entendeu? Vamos para o próximo argumento. Não, Ítalo, essa aí foi demais. Essa aí foi demais, Ítalo. Agora, pior, eu não sei quem foi o filho da mãe que estava na sala na semana passada que mandou uma pergunta aí, professor, a relação entre Adão e Eva foi incesto? Cara, eu não esqueço mais daquela, eu não me esqueço mais daquela situação. Quem foi o mau elemento, hein? Quem foi o mau elemento aí que mandou aquela pergunta e eu na hora eu, puf, quem foi, hein? Vocês gostam, né? Entendeu? E eu caí de beijo, caí feito patinho. Quem foi mesmo, hein? Aí eu disse que não foi incesto, não, foi o que eu disse. A minha ideia foi aquela, dizer que não foi incesto, entendeu? Foi o que eu quis dizer. Não foi incesto, pois aí a minha justificativa aqui ficou meio, né? Enfim. Próximo argumento, vamos lá. Ô, Maísa. Meu Deus, a Juliana.
Não, Juliano, menos. Já quieta aí. Bora. Ei, já quieta. Olha lá. Além disso, próximo argumento. As escolas e as universidades extremamente conteudistas, poucas voltados, ó, se ligue aí para as concordâncias, poucas voltadas à experienciação e limitadas em seus recursos. Aqui nós temos uns discursos. Em geral, estão despreparados ao abordar esses aspectos e ao despertar o interesse de seus alunos. Ainda mais, instituições de ensino particular apresentam uma forma mais adequada que pública, incentivando os alunos a desenvolver pensamentos artísticos, culturais, baseados na cultura da região. Fico meio confuso, vou já explicar isso aqui, tá bom? Vou já explicar. Não, não existe não. Porém, sem acento, é perceptível no ensino público casos de alunos que apresentam uma predisposição artística, mas pelo sistema falho do governo resulta no sufocamento dessa disposição. Aqui nós temos alguns problemas. Está meio confuso. Por que está confuso? Por conta de algumas expressões, de alguns vocábulos imprecisos, algumas imprecisões vocabulares acabam confundindo a cabeça de quem está lendo o texto, e também algumas construções sintáticas inadequadas, somadas a essas imprecisões vocabulares, acabam por trazer problema no entendimento do texto. Tá bem? Então, uma reescritura foi a seguinte. Ó. Olha aí. Além desse contexto cultural difuso, tá certo? Além desse contexto, as escolas particulares geralmente são as mais conteudistas. Pois é, nós vamos já chegar lá, ó, preste atenção. Se bem que nem sempre, né? Se você for pegar, é experiência, né? Eu acho que é a experienciação, né? Se você for pegar as escolas particulares, embora sejam conteudistas, mas elas fazem um trabalho cultural no decorrer do ano. Vamos pegar as escolas particulares aqui de Teresina. Vocês têm gincanas culturais, vocês têm experimentos científicos, vocês têm vários eventos que envolvem a questão sociocultural, entendeu? Então, assim, embora conteudistas, paralelamente ainda existe esse lado que aborda a questão cultural também, né? De repente não é o de fato que se espera, mas ela acaba abordando também, né? As escolas particulares acabam abordando também, tá bom? Então vamos lá, ó. Reescrita. Espera aí. Além desse contexto cultural difuso, as escolas e as universidades, extremamente conteudistas, pouco voltadas à experienciação e limitadas em seus recursos, em geral, estão despreparadas ao abordar esses aspectos. Aí eu coloquei aqui, mas abordar esses aspectos onde e ao despertar o interesse de seus alunos, aí eu complementei, para esse cenário. Então, aqui já dá um melhor arremate, já dá uma melhor organização, tá bom? Então, primeiro período, a ideia principal é basicamente isso aqui, ó. As escolas, tá bom? As escolas e as universidades, tá certo? Estão despreparadas ao abordar esses aspectos e despertar o interesse dos alunos para esse cenário cultural, tá bom? A justificativa, tá bom? Olha só a justificativa. Ainda mais, instituições de ensino particular apresentam uma forma mais adequada que pública, incentivando os alunos a desenvolver pensamentos artísticos, culturais, baseados na cultura de cada região. Turma, aqui é uma justificativa que se deve considerar que o argumento anterior faz uma comparação entre o contexto de escolas e instituições particulares e escolas e instituições públicas. Não é o que está acontecendo. Aqui se coloca que as universidades e as escolas são despreparadas ao abordar a questão cultural. Na justificativa, o aluno coloca que as instituições particulares são melhores que as públicas nesse sentido. Então, essa justificativa não fundamenta o período anterior, porque ele não complementa de fato, é uma nova ideia, entendeu? Isso aqui deveria ser um novo parágrafo, inclusive. No terceiro período, porém, são perceptíveis no ensino público casos de alunos que apresentam uma predisposição artística, mas pelo sistema falho do governo, ocorre o sufocamento desse interesse.
Aqui seria o seguinte, ó, vou ser honesto para vocês. Isso aqui deveria ser o seguinte, ó. Apaga-se isso, tá bom? Apaga-se isso e se constrói um parágrafo a partir dessas ideias. Aí sim, esse contraponto faz sentido em relação ao argumento anterior, porque ele pega um contraponto colocando uma ideia especificamente sobre o ensino público. E aqui eu tenho o assunto ensino público, beleza? Aí daria para fazer uma reconstrução de um parágrafo com essas ideias, mas a primeira ela fica de certa forma solta. Ou seja, esse parágrafo ele não tem aí uma progressão argumentativa do início, passando pelo meio, até chegar ao último período. Então, o aluno não consegue conduzir adequadamente a relação entre essas ideias. Isso, trocaria eu a conectiva ainda mais, faria o contraponto e construiria um terceiro período para concluir essa oposição de ideias, entendeu? Ficaria mais fácil para aproveitar essas ideias aqui, tá certo? Então, esse parágrafo ele está comprometido quanto ao projeto de texto, ou seja, lá na competência 3, tá bom? Está comprometido lá na competência 3. Vamos para a conclusão dele? Conclusão do aluno. Conclui-se que o Estado, com a iniciativa privada, deve fazer uma ampliação e melhor divulgação de projetos públicos e de arte cultural, como o Vale Cultural e as campanhas de popularização do teatro e da dança em regiões públicas carentes, com o intuito de valorização da cultura. Além disso, o governo deve realizar campanhas informativas do Ministério da Educação, da Cultura, na grande mídia e nas escolas e universidades, para maior reflexão sobre a importância da arte, da cultura e do patrimônio. Turma, o problema aqui é de estruturação sintática. Aqui o problema é de estruturação dos períodos. Um ajustezinho, não, pode ser colocado, é uma expressão que pode ser utilizada. Porque se eu disser que é redundante, o portanto é redundante, o logo é redundante, o dessa forma é redundante, tá? Então, assim, o problema aqui é de estruturação sintática, é de organização dos períodos, tá bom? Aqui é a conclusão, tá bom? Vamos ver aqui uma reescrita dessa estrutura, dessa proposta de intervenção. Vamos ver aqui? Ó, uma reescrita. Desse modo, o Estado, com o apoio da iniciativa privada, deve fazer uma ampliação e melhor divulgação de projetos públicos de arte e cultura, turma. Eu botei um Lzinho bem aqui, ó. Projetos públicos de arte e cultura, tá? Como o Vale Cultural e as campanhas de popularização do teatro e da dança em regiões de públicos carentes, com o intuito da valorização da cultura e, com isso, preservação dos patrimônios culturais. Ó, tem todos os elementos, só faltou organizar. Quer ver? Ó? Tem todos os elementos. Ó, Estado, agente. Iniciativa privada, agente. Ação, deve fazer uma ampliação e melhor divulgação de projetos públicos de arte e cultura, tá certo? Ação, exemplo, que é o detalhamento. O exemplo é um detalhamento, ó, como Vale Cultura e as campanhas de popularização do teatro e da dança, tá certo? Em regiões carentes, mais um detalhamento especificando as regiões. Qual a finalidade? Com o intuito da valorização da cultura e, com isso, preservação dos patrimônios culturais. Tem todos os elementos. O problema aí foi só a organização dos períodos, tá bom? Iniciativa privada engloba o segundo setor. Primeiro setor, Estado, iniciativa privada. Segundo setor, e o terceiro setor, ONGs e sociedade organizada. Professor, teve problema de ele não ter resgatado o tema? Nenhum problema. Tá? Nenhum problema. Por isso que a reescrita é importante, exatamente. As duas propostas têm que ser completas? Preferencialmente, tá, Pedro? Preferencialmente devem ser completas. Tá bom? Preferencialmente têm que ser completas. Eu sugiro
para não abrir margem para que tirem pontos de vocês lá na competência 3. Vamos ver o restante da proposta? Além disso, o governo deve realizar campanhas informativas por meio do Ministério da Cidadania. Detalhe, aqui eu tenho, aqui eu tenho o seguinte, vou voltar bem aqui. Além disso, o governo deve realizar campanhas informativas, ação, modo meio, por meio do Ministério da Cidadania, detalhando o modo meio na grande mídia e nas escolas e universidades. Finalidade, a fim de trazer uma maior reflexão sobre a importância da arte, da cultura e do patrimônio público cultural. Pronto, está aí. Vocês viram como eu aproveitei todos os elementos da proposta dele? Tá certo? Eu aproveitei todos os elementos, eu só reorganizei, tá bom? Só reorganizei aí. Não é que a Thalita perguntou aí, eu troquei o conclui-se pelo desse modo. É porque você tem que procurar o conectivo que se adequa à estruturação sintática, tá certo? Então, eu poderia ter colocado o conclui-se, poderia, mas eu achei que na estruturação sintática o desse modo ficou melhor, tá bom? Não é porque ele não possa não, tá? Eu não estou entrando em contradição não, beleza? Estou tirando bem com a dúvida. Rapaz, gostei, vocês estão guardando tudo aí, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem. Pronto. Então, nós fizemos análise do primeiro texto, tá bom? Nós vamos partir agora para o segundo texto, tá bem? Para o segundo textinho. Eu vou só tomar água e volto, tá bom? Eu vou só tomar água e volto, porque eu já conversei mais com vocês, porque eu expliquei como é que vai ser o curso no segundo semestre e tal, entendeu? E aí fiz a análise do texto. 10 minutinhos eu volto aqui para a gente fazer a análise do segundo texto, ok? Fui. 10 minutos. Vou botar o som, né?
Bora, turma. Vou terminar esse negócio. Vou terminar essa análise aí. Vou lançar aqui para vocês. Tá? Quanto esse texto receberia? Tá? Um exemplo, uma hipótese, pela análise que a gente fez aí, tá bom? Então, a gente teria o seguinte. Deixa eu ver aqui. Na competência 1, teve alguns deslizes de estruturação sintática, né? Então, no Enem, provavelmente 160. Eu daria 120 na competência 1, tá bom? Na 2, estrutura do texto, início, meio e fim. Tem início, meio e fim. Beleza, tem início, meio e fim. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não. Beleza, ótimo. Tem início, meio e fim, tem um repertório marcado, mas, assim, comete um descuido na construção da opinião, da defesa do ponto de vista. Não é nas estratégias argumentativas, mas na defesa do ponto de vista. Quanto à defesa da opinião, então, eu daria 160. Quando a gente vai para as estratégias argumentativas, né, a gente vê que o segundo parágrafo, mais especificamente, ele foi confuso. O aluno não conseguiu construir uma opinião. 120. Coesão textual, 160. E a proposta de intervenção, 160, embora ela tenha todos os elementos, porque assim ela tem que se relacionar a toda a discussão, mas ela não pega toda a discussão textual por conta dos descuidos no segundo parágrafo do texto, né? Então,
680, aproximadamente aí 720 pontos no texto, tá bom? 720 pontos aproximadamente, para quem me perguntou. Tá bom? Tá. Professor, essa semana não tem tema. Não, turminha, sabe por quê? Porque assim, a gente já fez dentro do que a gente estava previsto para fazer de textos, tá bom? Eu tenho um texto para entregar para vocês de hoje para amanhã ainda, que é o texto sobre esporte e inclusão social, que eu estou terminando de corrigi-lo. E tem o último tema que eu passei para vocês, que foi o da semana passada, que é exatamente esse sobre a questão de preservação, sobre a questão de arte, cultura e patrimônio cultural, tá bom? Tá certo? Melry, nesse momento não dá para enviar a refeitura, porque assim, se eu abrir para um, eu vou ter que abrir para todos, aí eu não vou ter tempo de entregar para vocês antes de findar o curso. Então, eu quero terminar tudo direitinho com vocês, finalizar entregando o penúltimo de hoje para amanhã e o último na próxima semana, para não ter erro e tudo. Inclusive, essa semana eu tenho constantemente aluno que diz assim, professor, eu não recebi tal, não sei o que, aí a gente vai olhar por que não recebeu, porque mandou o texto sem dados, colocou o texto sem e-mail, mandou o texto, mandou com o e-mail errado, entendeu? E assim sucessivamente. Então, vocês não imaginam uma série de textos assim com peculiaridades que aí eu estou resgatando, olha aí o ídolo, que eu estou resgatando exatamente para que eu termine e ninguém fique sem receber os textos, tá bom? Meu propósito é esse, como eu fiz em todas as turmas presenciais. Até a última aula, entregar todos os textos. No caso da última aula, todos os textos do último tema, porque o do penúltimo vai ser entregue de hoje para amanhã. Houve uma vez que eu acho que ainda era um curso menor, lá no IASES, a sala era alugada lá, última semana antes do Enem, eu fiquei com 50 textos de aluno, porque me entregaram na penúltima semana de aula. E eu disse, não se preocupem que esse texto eu entrego para vocês. Quando chegou no último dia de aula, o Enem era domingo e domingo, né? Domingo, não me lembro como era. Aí, quando chegou na sexta, eu disse, cada aluno vem aqui com esse texto que eu não entreguei ainda, na penúltima, melhor dizendo. Bota o nome e endereço. E, turma, eu saí entregando texto. Timon, Porto Alegre, Vale do Gavião, Ininga. Rapaz, eu saí rodando essa cidade toda. Entreguei um texto para a menina que estava, na sexta-feira, ela estava lá no Tancredo Neves, numa igreja. E eu mandando mensagem para ela, professor, não sei o quê, porque eu estou aqui na igreja, estou me benzendo, depois benzo o texto. Aí fui entregar o texto para a menina na frente da igreja. Uber de texto, exatamente. Entenderam? Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado de, digamos, principalmente do aluno que entrega o texto direitinho, bonitinho, entendeu? E assim, a gente teve um amigo quase que inimigo, essa questão do e-mail, né? O e-mail ele dá problema e tudo, falha, né? Eita porra, aí tu força, mas eu mandava de Sedex, né? Então, assim, com essa plataforma nova, os textos eles vão ficar na plataforma. Não vai ter nenhuma relação com o texto, vai ficar perfeito. No dia que tu quiser dar uma olhadinha, deixa eu olhar bem aqui, cadê meus textos? Oh, mas estão bonitinhos e tal. Começar a beijar os textos, aquela coisa toda. Então vai ficar bom por conta disso, a plataforma. Próxima semana eu passo para vocês alguma coisa para vocês darem uma olhada para quem tiver interesse, tá bom? E como eu disse, quem tiver interesse, começa no online, tá bom? Começa no online, e aí quando voltar ao presencial, puf, pula para o presencial, não é não? Vamos lá. Texto 2. Tema. E para quem está interessado, eu vou divulgar lá os preços e vai ter um descontozinho bacana, viu, turma? Não se preocupa, não. Rapaz, não tem coisa melhor do que o presencial mesmo, não. Mas é assim, né? Pois é, Ítalo. Tamo junto aí. Qualquer coisa, né? Então, assim, o presencial ninguém está nada definido para agora, mas vai voltar, com certeza. Vai voltar com restrições e tudo. Como eu falei, já estou me organizando aí para comprar aqueles totens, entendeu? Aqueles totens. Uns negocinhos para fazer as divisórias, as turmas vão ser com menos carteiras, entendeu?
botar álcool gel em tudo quanto é lugar, entendeu? Botar uns robozinhos para ficar passando álcool gel na mão de vocês, na cara de vocês. Tem que arranjar alguma maneira aí, entendeu? Tem que arranjar alguma estratégia aí para voltar direitinho. Dentro das questões de segurança, né? Vamos lá? Bom, ar de álcool é molecagem. Texto 2. Ele é sobre o tema esporte como ferramenta de inclusão social, tá bom? Esse aqui já é o segundo tema, já é um dos últimos temas, né? O penúltimo tema. Pronto. Esse aqui foi o último tema, não é isso? Esse aqui foi o último tema. E agora o penúltimo tema, tá? Aqui está o texto. Análise 2, tema, tá bom? Aqui é o tema. Parece que foi isso aí mesmo, viu, Ítalo? Tema, o esporte como ferramenta de inclusão social. Então, a gente tem aqui as palavras-chave, mais uma vez. Esporte, ferramenta de inclusão social no Brasil. Tá? Então, discutir acerca de como o esporte se configura, ou pode se configurar, ou entraves para que ele se configure como... Tá certo? Como ferramenta de inclusão social. Tá bom? Conseguiu aí, Ramon? Então, vamos lá. Tradução dele. De acordo com o poeta Leandro Flores, o esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes. Excelente repertório, tudo a ver com o tema. Legítimo, pertinente, tá bom? Agora vamos ver aí. De maneira análoga a esse pensamento, no Brasil é perceptível a inaplicabilidade de verbos para a ação esportiva da população. Prova disso é o aumento constante da criminalidade no país, em que o esporte pode ser a principal ferramenta para amenizar tal cenário. Eu não sei o que está acontecendo com vocês. Eu tenho bem aqui, de maneira análoga. O que é que eu tenho na citação do Leandro Flores? O esporte é uma ferramenta de inserção social mais eficaz. Só que eu tenho aqui, no Brasil, existe uma inaplicabilidade de verbas. Isso aqui é um contraponto em relação à citação. Então, não é uma comparação, é um contraponto. Mesmo errinho do texto anterior, é um contraponto, não é uma analogia. Tá bem? Só um minutinho. Tá certo? Nesse caso aqui, perde quanto ao uso do conectivo. Por quê, Juliana? Porque não interfere no sentido. A gente consegue identificar que entre a primeira oração, primeira frase, primeiro período, entre o primeiro período e o segundo período, existe uma oposição. Então, não é um erro de estratégia, é um erro de coesão textual, ou seja, ajuda a perder na 4. Não, se você continuar colocando de maneira similar, perde do mesmo jeito. Porque o que existe aqui é uma oposição, não existe uma analogia, não, tá bom? É uma oposição. É só pegar a frase dele, é só pegar a citação dele e pegar a oração que vem depois, tá certo? Se colocar nessa conjuntura, perde do mesmo jeito, porque qual é a ideia que eu tenho entre o primeiro período e o segundo período? Eu vou marcar só o segundo período para vocês, tá bom? Mas não é uma ideia de continuidade. A ideia é de oposição, tá bom? Aí sim, por outro lado, ou diferente dessa realidade, como colocou o Pedro, aí sim, no entanto, é uma contradição. Se é contradição, tem que colocar um operador argumentativo de oposição.
Cadê aquela tabelinha de operadores argumentativos que eu entreguei para vocês lá no grupo, hein, turminha? Cadê aquela tabelinha, hein, que eu mandei para vocês? Tabelinha com vários operadores argumentativos, inclusive de oposição. Vocês estão olhando para ela pelo menos uma vez por semana, para absorver pelo menos um operador argumentativo por semana? Então, não. Duvido. Então, é nada. Entendeu? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. De maneira análoga, não. De maneira análoga, não. O que é que eu tenho aqui, ó? No Brasil, ó, a ideia, é perceptível a inaplicabilidade de verbas para a ação esportiva da população. Está aqui. Tá certo? Não existe uma aplicação efetiva. E aqui ele está dizendo que o esporte é uma ferramenta de inserção social mais eficaz. Então, eu tenho um contraponto aí, eu não tenho outra ideia, tá certo? Eu não tenho como fugir desse contraponto, tá bom? Pronto, contudo, todavia, entretanto, no entanto, por outro lado, tá bem? E notem que aqui, ó, bem aqui, ó, aqui é para começar um novo período, tá bom? Vou já mostrar para vocês a reescrita, que era para ser um novo período, para ficar mais organizadinho. Ó, a reescrita que eu fiz. Se liga bem aqui, ó. De acordo com o poeta Leandro Flores, o esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes. Contraditório a esse pensamento, no Brasil, é perceptível a inaplicabilidade de verbas para a ação esportiva da população. Tá, só que tem um detalhe. No Brasil, é perceptível a inaplicabilidade, né? A não aplicação de verbas para o esporte envolver a população. Prova dessa ausência de aplicação de verbas para o esporte é o aumento da criminalidade. Aqui é uma tese, só que ela está generalizando essa tese. O aluno aqui está generalizando essa tese. O aluno está dizendo que simplesmente existe um aumento constante da criminalidade no país devido à inaplicabilidade de verbas para a ação esportiva da população. E a gente sabe que o aumento da criminalidade está relacionado a muito mais coisas do que apenas a não aplicação de verbas no esporte. Então, é uma generalização. Tá certo? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá bom? No mesmo período, em períodos separados. Não. Preferível quando você tem ponto e vírgula, colocar um ponto. Melhor, melhor. Ele tende um pouco mais ao ponto. Vocês entenderam aqui por que eu acho que ela generalizou, o aluno generalizou aqui, ele generalizou nessa questão de dizer que por conta da não aplicação de verbas no esporte para a população, houve um aumento da criminalidade, tá certo? Então vejam aí que está equivocada, tá certo? Eu acho que do jeito que está bom. O problema aqui é só na tese. O problema aqui é só na tese, tá bem? O problema aqui é só na tese, ok? Vamos para o primeiro argumento? O projeto de lei número 001 de 2018, baseado no artigo 6º da Constituição Federal de 88, menina, é quase um texto jurídico, assegura esporte e lazer aos jovens de 10 a 18 anos, porém todos têm direito ao lazer. Ó, esse primeiro período, eu não entendi por que isso. Como é que se cria um contraponto em relação à lei? Projeto de lei baseado no artigo 6º da Constituição assegura esporte e lazer aos jovens de 10 a 18 anos, mas todos têm direito a lazer. Eu não entendi esse contraponto, tá bom? Eu não entendi esse contraponto. Tá? Outra coisa. Mas, infelizmente, essa sanção é uma lei que foi promulgada, ela foi sancionada, ou seja, ela deixa de ser projeto de lei e passa a ser lei. Então, houve um errozinho aí, tá certo? Houve um errozinho aí entre sanção e projeto de lei, tá bom? Tá certo? Houve aí jovens, não, jovens de 18 anos, tá certo? Tá corretíssimo, tá bom? Embora você tenha na lei que assegura a jovens, só fez uma restrição. Aí foi uma restrição do projeto de lei. Assegura esporte e lazer a jovens de 10 a 18 anos. A lei não está dizendo que só existem jovens de 10 a 18 anos, não está dizendo isso.
tá bom? Exatamente. Tá? Então, ficou confuso aqui. Tá? Outra, existe apenas no papel e sua prática se torna uma causa distante, pois para as autarquias responsáveis, eu não sei por que mesmo autarquias, vamos usar um vocábulo mais simples, formal e simples, pois para os responsáveis por esse setor, pronto. O investimento é inviável, a importância menor ainda, violando por completo o contrato social. Olha aqui, ó, violando por completo o contrato social suposto pelo ministro Rousseau. O aluno não falou do contrato social. O contrato social suposto, não é proposto, não, turma. Eu acho que deve ser proposto aqui, tá certo? E não foi citado, tá certo? E não foi citado o que é que ele diz nesse contrato social. Tá? É como se parece que já tivesse dito antes o contrato social e não disse. Tá? Vamos lá. Por isso, os jovens de bairros pobres e periferias, ao perceber o descaso governamental, não veem outra alternativa para a melhoria de condições financeiras, preferem envolver-se no mundo da criminalidade. Opa, envolver-se no mundo da criminalidade não é uma questão de preferência, não, tá? Não é uma questão de preferência. São levados, são empurrados, mas não é uma questão de preferência, não, tá? Ao invés de desenvolver um talento para contribuição social, interação e honestidade. Interação social, contribuição social, interação de que tipo e honestidade, tá bom? Então tá assim, tá meio confuso. Nós temos ideias, nós temos um repertóriozinho aí, mas nós temos um problema de estruturação, nós temos um problema de estruturação nos períodos, tá bom? O que seria generalização? Que passagem? Tá? Vamos ver aqui a reescrita. Aqui é uma possibilidade de reescrita, tá bom? Uma possibilidade. Olha aí, ó, foi o que eu fiz. O projeto de lei, baseado no artigo 6º federal, assegura o esporte e lazer aos jovens de 18 anos, porém todos têm direito ao lazer. Então, há acento circunflexo, porque o sujeito está no plural, e como eu disse, eu não concordo com esse contraposto aqui, porque ele não traz nenhuma informação que seja trabalhada ao longo do texto. Mas, vírgula, infelizmente, vírgula, porque já tinha uma vírgula depois de infelizmente, então se ele veio com uma antes, depois tem que colocar uma antes. Essa sanção é existente apenas no papel e sua prática torna-se uma causa distante, mas uma causa distante. Sanção, porque sanção se ainda é um projeto de lei, só é sanção. Sanção é a ação de sancionar uma lei, um projeto de lei, transformando em lei. Então, essa palavra aqui não é a mais adequada para retomar o projeto de lei. Mas, infelizmente, esse projeto, pronto, retomou só com a expressão projeto, existente apenas no papel, e sua prática torna-se uma causa distante. Distante de quê? Vírgula, explica. Pois, para as autarquias, que autarquias responsáveis pelo que o investimento é inviável e a importância menor ainda. Como provar esse argumento? Com base em que se afirma isso, que as autarquias responsáveis por alguma coisa, veem o investimento como inviável e com menor importância investir em esporte como inclusão social, comprovando em que dados, em que fatos, em que exemplos. Ficou sem comprovação. Consequentemente, com base em que se afirma isso, né, violando por completo generalização, o contrato social suposto pelo ministro Rousseau. Aí eu botei, você não mencionou no texto nada relacionado ao contrato social. Tá? Então, esse segundo período está muito confuso. Tirem a foto daí dele, joguem no grupo e façam as suas considerações a partir do que eu estou colocando para vocês, tá bom? Consequência, por isso, os jovens de bairros pobres e periferias, ao perceber o descaso governamental, ficaria até melhor aqui, ó, ao perceberem, né? Ao perceberem, tá bom? Ao perceberem o descaso governamental, não veem outra alternativa para a melhoria de condições financeiras, preferem envolver-se, não é questão de preferência, além de ser uma generalização, exatamente, Marisa, como você colocou, no mundo da criminalidade, em vez de, não é ao invés de da ideia de oposição, e aqui não é uma oposição, aqui é no lugar de fazer isso, faz aquilo.
Em vez de fazer isso, faz aquilo. Então, não é ao invés, é em vez. Tá bom? Então, vamos lá. No mundo da criminalidade, em vez de desenvolver um talento para contribuição social, interação e honesto. Ó, considerando a classe social, as dificuldades não é uma questão de desejo, mas falta de oportunidade. Tá? Então, eu fiz aí só um comentário em relação a essa finalização. Em vez de desenvolver talento para contribuir para a sociedade, interagindo com honestidade frente ao esporte, entendeu? Então, algo desse tipo. Tudo bem? Então, você nota aí que depois que eu fiz as observações, você nota que o parágrafo está meio confuso, está meio difícil de entender o que se quer dizer com ele. Então, isso aqui acaba interferindo lá na competência 1 e da competência 3. Na 1, pelas construções equivocadas, tá certo? Erro de vocabulário, erro de retomada, e na 3, pela incompletude das estratégias argumentativas, né? E a citação do contrato social que não deu para entender como foi que ele caiu aí nesse momento do texto, tá? Beleza? Espero que o aluno que fez esse texto esteja na aula para ele perceber aí esses descuidos dele, tá? Vamos mais. Além disso, boa passagem, tá bom? Boa passagem, tudo bem, é aceitável, ótimo. Cabe receitar que a falta de acesso à prática desportiva é consequência de uma política que desvaloriza ou que valoriza, grosso modo, apenas a ponta superior do esporte. A ponta superior do esporte. Nível de linguagem, ponta superior do esporte. Ou seja, poderia colocar direto, apenas os atletas de alto rendimento. Ficaria muito mais interessante. Não precisa colocar isso aqui não, tá bom? Esquecendo a base do polígono. Eu não sei o que é o polígono. Me desculpe, polígono de quê? Das seca? Não sei o que é esse polígono, não. Tinha não. Eu vi lá. Tinha não. Viu o bebezinho? Tinha não. Então, essa palavra aqui, ó, imprecisão vocabular, de novo. Tá certo? Então, assim, essa palavra polígono, ela não deixa muito claro o que quer dizer, tá bom? Polígono, eu tenho várias coisas que podem ser relacionadas a polígono, tá bom? Que na maioria das vezes são adolescentes de baixa renda. Ah, aí é outra história. Pirâmide é outra história. Bota pirâmide. Pirâmide social, né? Então, botava pirâmide social, né? Que é para me dizer a que tipo de pirâmide, a que pirâmide está se referindo. Ah, tem a pirâmide alimentar, tem a pirâmide social, exatamente. Então, teria colocado. A que pirâmide se refere? Colocaria pirâmide social ou pirâmide alimentar. Não é isso? Então, especificaria pirâmide e a que pirâmide está se referindo, porque ficou vago, né? Sugestão para o aluno. Que na maioria das vezes são adolescentes de baixa renda que almejam chegar à ascensão esportiva e ser reconhecido como atleta medalhista, mundialmente conhecido como jogador Neymar da seleção brasileira, Neymar Júnior. Tinha uma vírgulazinha, mas logo são descartados por não ter oportunidades nem renda e desvalorização. Ó, são descartados por não terem oportunidades, por não terem renda e por não terem valorização, paralelismo. Tá certo? Mas como eu disse, Ramon, aí, na realidade, o problema de ponta superior é um problema de variação linguística. Eu falei que o problema é de variação linguística, ok? Então, não é adequado usar essa expressão ponta superior do esporte. Poderia ter colocado apenas os atletas de alto rendimento. Pronto, tá? Aí é um problema de variação linguística, tá bom? Que fique claro isso aí para vocês, ok? Dessa forma, o Ministério da Educação deveria viabilizar novos projetos que estabeleçam metas para seus discentes. Forçar o uso de sinônimos. Tá bom? Por que em vez de discentes, discentes está relacionado a docentes, está relacionado à escola. Tá? E aqui a gente está falando de atletas, a gente está falando de esporte. Por que não colocar esportistas ou atletas? Não é isso? Esportistas ou atletas, se não tiver repetido já a palavra. Entenderam? E o governo promover espaço de lazer para aqueles que não fazem parte das escolas da rede pública. Como assim? Isso aqui não foi questionado no decorrer do texto. Isso aqui é uma informação nova. Isso aqui é uma informação nova no parágrafo. Tá? Cuidado, isso é informação nova. Não foi trabalhada essa ideia de esporte relacionada a aluno de escola pública.
Foi relacionado o quê? Esporte a pessoas que têm mais condições e pessoas que têm menos condições. Não foi relacionado nada especificamente à escola pública e escola particular. O problema aqui foi uma questão social, maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo e esporte, e não escola pública e escola privada. Então, está fugindo um pouco aí do que foi proposto aqui como estratégia argumentativa. Tá bem? Então, meus comentários. Olha só, o primeiro período, além disso, cabe ressaltar que a falta de acesso à prática, consequência de cumprir, valoriza, grosso modo, apenas a ponto superior do esporte. Os atletas de alto rendimento, tal. O primeiro período, ele vem até aqui, turma. É muito arriscado fazer um período desse tamanho, pois se misturam ideias e a sintaxe fica comprometida. Eu não tive nem o tempo, digamos assim, nem me deu o tempo de reorganizar isso aí, porque é muito simples. Faz um período curto, pega a ideia principal e as ideias que sobrarem você vai tentando concatenar em novos períodos para saber se realmente elas se relacionam, tá ok? Aí pronto, faz um período dessa grandeza, que é muito delicado. Dessa forma, o Ministério da Educação deveria viabilizar novos projetos que estabeleçam metas para seus esportistas e o governo promover espaço de lazer para aqueles que não fazem parte das escolas de rede pública. Informação nova na conclusão do argumento, como eu disse, entendeu? Então, muito cuidado, turma. O parágrafo ele tem que ser sempre em função da principal ideia que aparece, que é o toque frasal. É o toque frasal. Ele tem que ser curtinho, rápido. A partir dele, você vai construindo os novos períodos. Consequentemente, assim, você não corre um risco de se perder na construção argumentativa. Tá? E a conclusão? Portanto, fica claro que o esporte é necessário para minimizar os índices de marginalidade no Brasil. Tá. Minimizar os índices de marginalidade e inclusão social. Entendo dessa forma. Beleza. Para isso, o MEC deve promover novos espaços para a prática esportiva, como quadras, espaços de jogo, de raciocínio, dama, xadrez, dominó e piscinas nas escolas para que cada um possa escolher piscina especificamente por quê? Né? Piscina especificamente por quê? Aí eu tenho. Nas escolas, para que cada aluno possa escolher uma prática e treiná-la nas aulas de educação física. Pois já dizia Immanuel Kant, o ser humano não é nada aquilo que a educação faz dele. Ó, bem que seria um ponto. Ó. Ponto. Sendo assim, por meio da educação, esses indivíduos ocupariam suas mentes com metas esportivas em vez de pensamentos negativos que os levem a ser menores infratores. Logo, o Ministério da Cidadania, lá tem o Ministério da Cultura, né? Hoje é o Ministério da Cidadania, e eu botei com minúsculo, é maiúsculo, viu? Perdão, na digitação, é com letra maiúscula. Ministério maiúsculo, Cidadania maiúsculo. Deve também promover a adesão de classes desprivilegiadas no desporto, por meio de investimento em lazer para a sociedade, principalmente no interior do país e em periferias do território nacional, a fim de sanar as dificuldades de todos. Ponto. Assim, cumpre-se rigorosamente a ideia de Leonardo. Quem é esse Leonardo, minha gente? Quem é Leonardo no jogo, hein? Quem é Leonardo? Ó, cuidado com o que vocês estão escrevendo. Quem é Leonardo, hein? Leonardo Kant? Não, tá certo? Quem é Leonardo? Me explique bem. Apareceu do nada esse Leonardo. Tá? Cuidado. E a Constituição Federal, tá bom? Então vamos lá. Ficaria assim, ó, uma possível reescrita dessa conclusão. Do início, mas onde é que tem Leonardo no início, Ana Maria? Eu não vi, não. Onde é que tem Leonardo lá no início? O poeta, vou voltar lá. Lá da introdução, né? Cadê? Cadê o poeta? Na introdução. Não, turminha, tem que ter cuidado. Aqui na introdução está relacionada a Rousseau. Opa, perdão. Ah, rapaz, o poeta Leandro, mas eu tinha aqui no texto Leonardo. Ah, tá vendo aí? Entendi.
É Leandro, mas estava no texto Leonardo. Ah, tá certo. Pronto, resolveu. E eu fiquei Leonardo. Aí eu disse, que diabo é isso? Leonardo? Hum. Então vamos ver a conclusão reescrita. É Leandro. Portanto, aí eu dividi aqui para isso, MEC, deprover, dama, xadrez, beleza, tal. Pois já dizia Manuel Kant, o ser humano não é nada além daquilo que a educação faz dele. Ponto. Aí eu coloquei, sendo assim, por meio da educação, esses indivíduos ocuparam suas mentes com metas esportivas em vez de com pensamentos negativos que os levem a ser menores infratores. Ao mesmo tempo, paralelamente, o Ministério da Cidadania deve promover a adesão de classes desprivilegiadas ao desporto, por meio de investimento em lazer e tal, principalmente no interior do país e em periferias do território nacional, a fim de sanar as dificuldades de todos. Com essas estratégias, seriam contempladas a ideia de Leonardo e a Constituição de 88. Tá? Leandro. Tá? Leandro. Pronto. Beleza, turma? Então, nós vamos fazer assim, ó, como eu falei para vocês, nós não temos texto, porque assim, a gente está finalizando, não faz sentido eu passar um texto e não entregar para vocês, tá bom? Não faz sentido eu não entregar. Vou terminar de entregar os de vocês, que é o de esporte e inclusão social. Deixa eu botar aqui a nota, tá bom? A nota. Então, nós temos aqui o seguinte, competência 1, 120, muitos descuidos na competência 1. Competência 2, início, meio e fim, tá certo? Início, meio e fim, uma organização argumentativa, embora alguns descuidos na argumentação, principalmente no segundo parágrafo do texto. Coesão deixou um pouquinho a desejar também, tá certo? Repertório, estratégias argumentativas, tá certo? Na coesão também alguns descuidos, eu tive que fazer algumas adaptações para fazer as retomadas entre os períodos, mais especificamente, tá certo? Quantidade máxima de erros, 3. Apenas 3. Ok? 3 erros. 3. E 160 na 5. 760. Pronto, está aí a nota. Tá bom? Próxima semana eu vou ver aí que tem um materialzinho que eu coloquei para vocês na semana passada, não foi? Parece que eu coloquei para vocês. Ítalo, me envia esse material de novo pelo WhatsApp, porque aí eu coloco esse material, explico o material e aí analiso mais um texto de vocês também. Tá bom, turminha? Combinado assim? E até a próxima semana eu explico para vocês direitinho como é que vai ser essa questão do curso online, a plataforma, e para quem tiver interesse, como será o presencial quando a gente voltar também, tá certo? Claro, para aqueles que fizeram o ano todo, vou explicar tudo direitinho. Quem se matriculou até o ano todo, que era para ser agosto, setembro, outubro, provavelmente segundo semestre vai até novembro e dezembro, entendeu? São 2 meses a mais. Vou explicar tudo direitinho para vocês. Tudo bem? Abração, ó, e fiquem com Deus. A aula já vai ser gravada e já coloco para vocês na plataforma, tá bom, meninos? Fiquem com Deus. Cheiro. Ítalo, não esquece não, viu, Ítalo?